Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live sobre processo administrativo previdenciário. Hoje vai estar comigo aqui Amanda Medeiros Cravichiche. O Leandro não conseguiu estar presente, ele está em viagem, não conseguiu chegar a tempo, mas ele está aqui também acompanhando com a gente. E a gente vai conversar sobre dicas, dúvidas sobre o processo administrativo previdenciário. Então, quem quiser pode colocar aqui sua pergunta no ponto de interrogação, deixa aqui para a gente poder compartilhar, para a gente poder responder essa noite. Sejam todos bem-vindos. Já vi que tem vários amigos aqui com a gente. Olha, muito obrigado por acompanhar. Estou vendo aqui o Carlos Eden, professor Marcos Braga, Maicon, Nalva. Gente, muito obrigada, viu, pela companhia nesse sábado à noite. Deixa eu ver se a Amanda já entrou aqui para eu chamar ela. E lembrem aqui embaixo as perguntas, caso vocês queiram fazer alguma, né? Como às vezes passa um pouco rápido na tela, se puder colocar aqui nesse ponto de interrogação, eu consigo olhar com mais facilidade. Lembrando também, né, que na live de hoje a gente vai estar divulgando. Obrigada, Gilvanei, muito obrigada. Boa noite para você também. A Amanda entrou aqui, vamos colocar ela, vamos ver se ela já consegue. Gente, olha, hoje a gente está divulgando também o nosso curso de processo administrativo previdenciário na prática, que está disponível para inscrição no site do Notório Saber. Eu, Amanda e o Leandro estamos fazendo esse curso com muito carinho, né, Amanda, para que o pessoal possa acompanhar todos os detalhes do processo administrativo. O curso vai ter duração de 1 ano, são mais de 35 aulas, 24 gravadas, 11 ao vivo. A gente pode tirar dúvida, vai ter passo a passo de procedimento administrativo. A ideia é deixar alguns modelos para quem precisa, né, às vezes está começando ou quer atualizar. Inclusive modelos de contrato, modelos de listagem de documentos. Então, assim, bastante coisa legal para ajudar mesmo quem quer atingir a excelência no processo administrativo. Amanda, seja bem-vinda. Dá um oi aí pro pessoal. Oi, Gi. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa live é super especial, porque a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre o nosso curso, né? A gente já comentou um pouquinho aqui sobre ele. Pessoal, esse curso tá incrível, tá? Então, se você ainda não atua no previdenciário e quer começar a atuar, eu acho que é um ótimo início, né? É uma dica que a gente sempre dá para quem quer investir um pouquinho em outra área, começar a aprender um pouquinho em outra área, investir na atuação administrativa, porque no previdenciário, assim, diferente de algumas áreas, a atuação administrativa, além de ser uma área com um retorno, né, em termos financeiros bem interessante, até de rapidez e de valores, é um momento que você pode aprender muito, né, sobre o direito previdenciário. Então, sem dúvida nenhuma, esse curso ele é perfeito para quem quer iniciar na atuação administrativa, então conhecer uma área nova, e também para quem já atua, conhecer alguns detalhes e começar a aplicar na sua advocacia, né, de aprender até se atualizar. A gente está aí prestes a ter uma IN nova, e nosso curso já, né, as aulas serão gravadas com base na nova IN, então é uma oportunidade bem interessante, tá, gente? E claro, além do curso, a gente também vai tirar as dúvidas de vocês sobre processo administrativo, então podem encaminhar. Eu até olhei a caixinha ali, mas realmente não tinha muita dúvida sobre processo administrativo, então quem quiser mandar, pode mandar aqui no chat que a gente vai respondendo. Ó, vamos ver, temos uma pergunta aqui da Alessandra. Doutora Alessandra, advogada. Doutora, quem entrou no plano de previdência em 1989 e pagou apenas 15 anos, tem algo que pode fazer ainda para se aposentar? Olha, quem entrou... Porque assim, a aposentadoria por idade, tá? Ela exige
as 180 contribuições e a idade, né? E dependendo da época que ela implementa essa idade, a gente tem, por exemplo, aquela tabela que vai até 2011, né? Que é uma tabela progressiva que aumentou a carência. E a gente tem, na questão da idade específica, a gente tem uma alteração da idade necessária para aposentadoria para a mulher, agora com a EC 103. Mas a aposentadoria por idade, ela não exige a qualidade de segurado, ou seja, que a pessoa esteja contribuindo no momento que ela vai requerer o benefício. Ela pode pegar os 15 anos lá de trás e ter implementado a idade de hoje, não ter pago durante todo esse período, desde lá de 89, vamos supor, tá? E ela pode solicitar o benefício. Então, ela pode entrar com requerimento administrativo. Carência, qualidade de segurado e implemento da condição de idade são elementos, sim, indispensáveis para esse benefício, mas eles não são necessários de estarem todos presentes no momento do requerimento. O que essa pessoa vai ter que ter no momento do requerimento? A idade necessária, de acordo com o momento que ela implementou a idade, né? Então, a gente tem as regras novas para mulheres com relação a EC 103 de 2019, mas se ela cumprir a carência e tiver a idade, ou se ele cumprir a carência e tiver a idade, não tem problema não estar contribuindo hoje. Então, vale sim da entrada. E uma coisa que é interessante é sempre pedir a documentação para ver se algum período foi pago em atraso, se tem algum detalhe ali com a característica a respeito da qualidade de segurado lá durante as contribuições, para poder ver se vai ou não contar em atraso, né? Contribuições em atraso para uma pessoa que queira agora contribuir tudo lá atrás, não vai adiantar. Porque daí, nesse caso, a gente teria que ter, né, aqueles cuidados da contribuição em atraso, que a Amanda, inclusive, tem um curso ótimo sobre isso. Os cuidados da contribuição em atraso, a primeira tem que estar em dia, a gente tem o detalhe de não ter perdido a qualidade de segurado, mas isso ela traz. Se ela trabalhou, por exemplo, carteira assinada durante 15 anos e agora implementou a idade, pode sim se aposentar e não tem problema de não estar contribuindo hoje. Então, a aposentadoria por idade tem essa peculiaridade que é muito interessante. Ó, Gustavo aqui, obrigada, Gustavo. Gustavo é meu companheiro de bancada no Conselho Federal. Obrigada por estar assistindo. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente, né, Amanda? Nossa live já com bastante gente, mesmo no sábado à noite. Previdenciaristas aqui, firmes e fortes, né? Estudando no sábado à noite. Isso, para acompanhar as mudanças só assim, né? Essa questão da exigência da qualidade de segurado no momento do requerimento, é importante a gente lembrar, como a gente já falou, que o INSS exige muito na aposentadoria híbrida, tá? São muitos os indeferimentos que se dá em razão do segurado não ter a qualidade de segurado no momento do requerimento. Em relação a isso, a própria lei 10.066, apesar de ser uma lei não tão específica do direito previdenciário em si, ela traz, né, de forma expressa que no caso da aposentadoria híbrida, uma vez que você tem implementado os requisitos, não é necessária a manutenção da qualidade de segurado no momento do requerimento. Então, só para complementar, há muita negativa do INSS em caso de aposentadoria híbrida por conta dessa falta, mas o STJ já pacificou ali o entendimento no tema 1007 que não é necessário, né? Que também não tem exigência de estar ou não no campo, no momento do requerimento em relação à aposentadoria híbrida. Mas algumas de que eu não enxergo meu celular. Eu não sei porque nas lives o meu celular fica super escuro. Eu fico aqui assim, mas eu não tô vendo nada. Fica tranquila que eu leio aqui, pode ficar tranquila. Tô vendo aqui da Fernanda uma pergunta sobre o CNIS, né? O CNIS, meu cliente, tem mais de 10 anos de indicador de doméstico, sem comprovação, mas ele sempre foi individual. No carnê da época não existe um código de pagamento, aquele GPS antigo que eles preenchiam à mão e pagavam aquele bloquinho laranja, né? Que pagavam no banco, às vezes a pessoa realmente não colocou e talvez tenha sido lançado com o código errado. O que é interessante nesses casos? Se a pessoa não está apta para requerer benefício, existe um procedimento chamado de mudança de código, né? E é feito, esse procedimento ele tem que ser iniciado pelo 135 ou pelo 0800 da advocacia, que eu chamo, né? Que é o 0800 135 0135.
E daí você abre esse pedido de alteração de código de pagamento para você poder regularizar esses períodos. É muito importante a gente observar, porque às vezes tem realmente código errado, que gera algum indicador negativo, ou pelo menos de atenção, né? E ao você fazer esse procedimento de correção, você já regulariza tudo para o momento de aposentadoria ficar mais tranquilo. Porque a gente tem sempre o risco, né, de postergando esses procedimentos administrativos e acabar no momento da aposentadoria com dificuldade, às vezes, de comprovar detalhes do tempo. Às vezes a pessoa até já perdeu daí esses carnês. No caso de tempo especial também, né, de ação trabalhista, às vezes o processo ele é destruído, porque eles guardam por 5 anos, depois eles acabam fazendo a eliminação dos autos. Então é muito melhor que seja a íntegra do processo, onde você pode ter o cálculo, pode ver com mais detalhe, né? Então, assim, fez ação trabalhista, viu algum indicador do CNIS que esteja errado, inicia o procedimento. Ah, Gisele, mas o INSS não está respondendo, ele demora muito tempo. Ora, pelo menos você consegue já encaminhar toda a documentação, coletar ela e deixar registrada num procedimento administrativo. Se por acaso mais para frente implementar os requisitos do benefício, pede novamente, indica esse processo administrativo que ficou ali aguardando a análise. Porque qual é a questão? Pelo menos você consegue colocar essa documentação, né, já lá no INSS, organizar essa documentação. E depois, quando for necessário para um benefício, se não tiver sido respondido ainda, você indica esse processo que está lá. Ou se já tiver sido respondido, você já tiver corrigido, você leva, então, para dentro do pedido de benefício essa resposta, esse detalhamento administrativo. E a gente vai ver nos próximos anos, acredito eu, cada vez mais o CNIS sendo melhorado, né? A gente viu agora portaria do dia 2 de fevereiro, a prova de vida, já sendo a exceção a prova de vida presencial, né? Então, assim, o INSS está aprimorando os procedimentos, ele está aprimorando o e-social, né? O e-social com o PPP, PPP. que agora é eletrônico, né? Então, assim, gente, é uma questão de tempo até cada vez mais o benefício ser concedido de uma forma mais automatizada com o que estiver cadastrado lá. E daí vem a essencialidade, não é nem importância, né? É essencial que a gente faça a correção desses dados, que esses dados estejam atualizados, que estejam completos, que a gente faça essa verificação e esses procedimentos administrativos pertinentes. Vamos ver, não sei se você quer colocar alguma coisa, Amanda, eu posso perguntar outra. Não, ali, em relação ao empregado doméstico, a portaria 1382, aquela que fala da contribuição em atraso, ali no finalzinho dela, ela traz muita coisa sobre o empregado doméstico. Então, só uma dica mesmo para quem tiver com algum problema em relação a isso. É uma portaria bem pequenininha, gente. Até na aula de contribuição em atraso, que eu coloquei a aula bônus de atualização, foi com base nessa portaria. São os últimos artigos, ela estabelece vários critérios ali para o reconhecimento, ratificação de tempo, correção ali de informações que estejam no CNIS, no tocante ao empregado doméstico. Então, é só a dica mesmo de pesquisa. Ah, legal. Eu quero também registrar a presença aqui da doutora Cristiane Damasceno, é a nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, está aqui nos acompanhando. Olha, Cris, muito obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui nos acompanhando. É um prazer poder contar com a sua presença e, assim, tenho certeza que a advocacia feminina está muito bem representada e desejo muito sucesso aí na sua gestão. Parabéns, viu, pela nomeação. Gente, vamos ver aqui mais uma pergunta, Amanda. Pode protocolar acertos no CNIS enquanto o INSS faz a revisão de benefício de aposentadoria? Quer responder essa, Amanda? Essa é a pergunta da Regina. Então, não tem nenhuma vedação em relação a isso. A questão é que muitas vezes a tua revisão pode ser que seja em relação a esses indicadores, né? Porque se já há um benefício concedido, então o que a gente tem que pegar? A cópia do processo de concessão, verificar se houve algum prejuízo em relação aos períodos que foram considerados
naquele benefício, né? Então, tu pega ali o extrato do tempo de contribuição, dos salários de contribuição que foram utilizados, porque assim, gente, não é porque está errado que necessariamente a correção vai trazer um benefício para o segurado, tá? Então, às vezes, você vai abrir um processo administrativo, às vezes, sabe, vai ali ter um estresse e tal, fazer o cliente buscar algum tipo de documento, e às vezes o INSS já contou aquilo ali, já verificou em outro banco de dados que aquela informação ali era verídica. Então, o que eu faria nesse caso? Eu pegaria a cópia de processo, analisaria ali o extrato de cálculo, né, o benefício como um todo, verificaria se esses períodos que constam indicadores já foram considerados pelo INSS ou não. E aí, se for o caso, você já faz a tua revisão pautada nesses indicadores. Olha, para sanar essa irregularidade, para incluir esse período, para incluir esse salário de contribuição, eu estou trazendo aqui esses documentos. Eu acho que talvez o procedimento mais indicado é a revisão para discutir isso, do que necessariamente um pedido de correção, né? Porque a correção, gente, depois que o benefício já está concedido, eu não vejo como o procedimento mais eficaz para trazer assim uma eficácia, um retorno financeiro para o cliente de forma melhor. Eu vejo mais uma revisão em si. Mas lembrar sempre que o coração do processo administrativo de revisão é a cópia da concessão do benefício e aqueles documentos que eventualmente não foram analisados no momento dessa concessão, tá? O que tu acha, Gi? Não, concordo 100%. A atualização de CNIS... Apertei um botão aqui e caí. Pessoal, vamos esperar todo mundo entrar, mas a gente estava falando da atualização do CNIS, né? Então, a atualização do CNIS não é, na verdade, também um procedimento o mais indicado para quem já tem benefício, né? A não ser, claro, que ele esteja atualizando para pegar uma CTC de um período posterior, né? Então, assim, a gente tem que cuidar sempre, né? Em procurar o procedimento mais eficiente, mais eficaz, como a Amanda falou, né? E um dos cuidados envolve em verificar qual é o resultado daquele procedimento e para que, né? Então, você vai utilizar. Então, claro, um cuidado sempre. Se houve a juntada desses documentos no processo administrativo de requerimento, porque daí tem toda aquela discussão de se vai pagar atrasado, se não vai pagar atrasado, mas o fato do CNIS não estar atualizado não é algo que vai alterar lá no final, né? Porque já vai alterar direto no benefício. Amanda, eu caí aqui, apertei o botão errado e troquei, mas já o pessoal já está entrando aqui, daí eu fui respondendo. Eu concordei contigo mesmo, Amanda. Eu acho que o CNIS nesse momento não é tão importante. O CNIS é importante, a correção de CNIS e a alteração de código e a realização e a validação de contribuições de baixa renda, né? A atualização lá no CAD único, todos esses detalhes são muito importantes antes de receber o benefício. E no caso do LOAS, a gente tem o cuidado de manter sempre o cadastro atualizado para conseguir manter a continuidade do benefício, porque não é um direito adquirido, é um direito que vai sendo verificado de acordo com as condições econômicas, grupo familiar, né? Durante o recebimento. Já para aposentadorias, uma vez que você recebeu, a revisão ela entra direto no benefício, que já não tem tanta utilidade, né? Então, nesse ponto não teria. Tinha uma pergunta anterior que era sobre BPC, inclusive, daí fazendo um gancho aqui, a pergunta era se havia um pedido de benefício de prestação continuada do LOAS, né? E nesse caso, tinha lá o CAD único atualizado e houve um indeferimento dizendo que não tinha e o servidor cancelou. Daí a advogada, a colega perguntava, é melhor uma revisão ou um recurso? Gente, para entender a diferença dos dois antes de fazer essa escolha, né? Revisão, ela mantém a discussão na agência, né? Então, você devolve para a agência, né? Você devolve, pelo menos para o primeiro grau do INSS, aquela análise. O recurso remete para o CRPS. Então, se você verifica, por exemplo, né, que o detalhe ali estava nos autos, mas há mais discussão,
nos áutos administrativos, mas há mais discussão e você tem pouca e baixa expectativa com relação à revisão, então é melhor ir para o CRPS. Se é um erro que você acha que seria, né, o equivalente a uma reabertura de tarefa e você gostaria de resolver na agência, então você pode considerar a revisão. Outra coisa muito importante de a gente considerar nesse momento é se a gente ainda tem prazo para recurso. Se não tiver prazo para recurso, a revisão é legal saber que o prazo é de 10 anos. Já o prazo de recurso são os 30 dias. Ah, mas o conselho às vezes aceita recurso intempestivo, quando é erro. Gente, às vezes aceita, mas não é 100% garantido, isso pode complicar. Então, quem sabe fazer uma revisão. Mas uma dica sempre quando dá problema na concessão de um benefício, é requerimento de concessão. Você escolhe entre a revisão e o recurso, ok? 100%, mas faz um novo pedido administrativo, tá? A minha dica principal é, se você teve problema na concessão de um benefício, faça o próximo passo daquele requerimento, mas inicie um novo procedimento. Porque ainda que você só receba nesse novo procedimento dali, dessa nova DER em diante, da nova entrada de requerimento administrativo em diante, a gente sabe que tanto o recurso quanto a revisão estão demorando muito. Então, você vai ter uma análise mais rápida deste novo requerimento, né? Do que você vai ter da revisão e do recurso. Então, você pode usar, isso é o legal do administrativo. A gente não tem aqui a litispendência, a gente não tem aqui a coisa julgada de uma forma mais concreta que nem é no judicial. Então, a gente pode usar um novo pedido administrativo e fazer um recurso, um novo pedido administrativo e fazer uma revisão. Lembrando que para esse tipo de erro, de desconsiderar documento, você pode pedir uma preliminar, seja no recurso, seja na revisão, de reabertura de tarefa. No caso do CRPS, lá no recurso, você pode pedir diligência para que seja verificado isso, né? Essa reabertura de tarefa, como procedimento apartado, ela está sendo muito, a gente já falou isso na outra live, ela está sendo muito, assim, inutilizada e ela não suspende o prazo para recurso. Então, às vezes, você pode colocar ela como preliminar. Isso ajuda também, tá? Então, ficam essas dicas aqui, né? Entenda bem para quem que você quer que julgue. Então, se você sabe que não tem chance aquele tema na agência, segue para o recurso. Se você perdeu o prazo para recurso, faz a revisão, que é prazo de 10 anos, é muito maior, né? E nesse caso da revisão, quando terminar, se negar a revisão, você daí você reabre prazo para recurso, né? E cuidado também para sempre fazer um novo pedido administrativo quando for caso de concessão, porque daí você já estabelece uma nova DER, quem sabe uma análise favorável daqui para frente, e você fica com o recurso ou a revisão com os atrasados. Mas já vi casos, por exemplo, de pensão, que no novo pedido eles verificaram que tinha erro e já concederam, inclusive, com o pagamento anterior do benefício, né? Então, vale a dica e faz diferença. Amanda, não sei se você quer colocar alguma coisa com relação a isso. Eu acho que tá perfeito, Gi. É isso mesmo. A gente precisa sempre abrir a nossa cabeça, assim, ter a noção de que não é porque você está fazendo o recurso que você não pode pedir um benefício, a gente não pode engessar os procedimentos, né, Gi? Então, olha, eu vou tentar aqui por esse caminho, eu vou fazer a revisão, eu vou tentar o recurso, mas vou tentar agilizar já um pagamento, eu já vou fazer um pedido novo. Não ter esse receio, não ter esse medo, não, porque se eu fizer um novo, eu vou perder os atrasados. Não. Faz o novo, começa a pagar. Se for o caso, ele já começa a pagar, ele paga até os atrasados nesse novo, se ele olhar ali o processo anterior. Porque isso é legal a gente falar. Sempre que o INSS vai fazer um pedido administrativo, analisar um pedido de concessão ou de revisão, enfim, ele sempre olha o histórico daquele segurado. Então, se você pega uma cópia do processo, você até muitas vezes tem ali benefícios anteriores. Então, tem um indeferimento anterior, tem ali uma carta de concessão anterior. Então, vamos abrir a nossa cabeça. Vamos abrir a nossa cabeça que não é porque eu estou fazendo recurso que eu não posso pedir um novo benefício. É bem isso como a gente falou mesmo. Tem que ter estratégia, né? E o administrativo, geralmente, a gente tem mais leque de opções. O judicial, ele é mais limitado, ele é mais restrito. O processo é mais limitante ali. Já no administrativo, a gente pode recomeçar uma parte, seguir discutindo a outra, né? Jogar do documento até o recurso.
até o recurso, né? Então, assim, a gente tem, claro, agora tem alguns efeitos dessa juntada tardia, mas pelo menos ela não é tão restritiva, né? E isso é muito legal de a gente cuidar, né? Amanda, tinha uma pergunta também no outro, gente. Eu estava lendo, eu guardei aqui, pode mandar aqui no ponto de interrogação quem quiser. Mas eu tinha uma pergunta antes de eu cair aqui, que era assim, era sobre tempo especial, tá? Era uma solicitação de aposentadoria especial, que o PPP estava 100%, mas o INSS negou. E a dúvida da advogada é se ela judicializava e se na judicialização ela ia precisar juntar o LTCAT, já que o INSS não solicitou o LTCAT na via administrativa. Amanda, alguma dica? Quer dar alguma dica para ela? Olha, no judiciário, pelo menos, principalmente aqui em Terras da Quarta, tá, gente? É difícil o juiz que pede o LTCAT, tá? E isso até de acordo com a jurisprudência do próprio STJ, tá? O LTCAT ele só é solicitado quando o PP ele tem alguma dúvida ou tem alguma desencontro de informações, tá? Então, por exemplo, a profissografia ali ela tá rasa, às vezes tem exposição em mais de um tipo de agente, e aí o LTCAT ele vai trazer de forma mais discriminada como que era as outras exposições. Então, não é necessário, tá? Juntada na esfera judicial. E se eventualmente o juiz entender, ele vai ali oficiar a própria empresa, o IRDR 15, autoriza isso quando acontece de o juiz achar necessária a juntada, ele mesmo, pelo menos nos últimos processos que eu atuei, o próprio juiz oficia a empresa para apresentar o LTCAT. E é engraçado porque essas empresas, na maioria das vezes, a gente já fez o requerimento, ela falou para o segurado que ela não tinha LTCAT, e aí na esfera judicial ela junta, tá? E via de regra tem sido favorável ali a juntada desse LTCAT, tá? Eu, particularmente, não deixaria de ajuizar uma ação de tempo especial que o PPP está bom, só porque eu não tenho LTCAT, tá? Então, a minha dica é para ajuizar. A gente já tem, né, E também, assim, se o TPP tá tão bom assim, talvez CRPS, dependendo do tribunal que tu vai ajuizar essa demanda, se for um tribunal que é muito moroso, talvez seja o caso do recurso administrativo. É que eu sempre falo de ajuizamento porque, como a maior parte das minhas ações é aqui no TRF da Quarta, gente, então aqui a gente tem um processo no juizado de tempo especial que é resolvido em menos de um ano, né? Então, para mim, acaba sendo mais interessante o ajuizamento do que um recurso administrativo. Agora tem que ver qual que é a realidade dessa pessoa, né? A gente sempre tem que pensar assim, bom, a jurisprudência no tribunal que eu vou ingressar com a ação é favorável nesse tema? Não, aqui essa jurisprudência ela é contrária, então eu vou fazer um recurso administrativo, sabe? Então, vai muito da estratégia, tá? Agora, bem especificamente, eu não tenho LTCAT, ajuizamento é um problema? Não, porque o STJ é pacífico que não precisa LTCAT, claro, nos casos que o PPP não tem problema, tá? E daí se o PPP tem problema, vale forçar um pouquinho a empresa para tentar conseguir, né? Naqueles casos de ruído, por exemplo, de qual foi a forma de medição, né? Então, assim, tem casos que tem problema, daí você tem que ficar mais atenta. Agora, se o PPP está completo, vale dar andamento e como a Amanda falou, quem sabe, se você vê, né? Gente, a gente tem que pesquisar os precedentes, olhar a jurisprudência da onde a gente vai litigar. Não adianta olhar o da quarta região se você está litigando na primeira região, né? Então, tomar cuidado, porque às vezes a continuidade do processo administrativo é mais vantajoso, ainda que um pouco mais demorado. E daí, nesse caso, você pode usar, às vezes, o mandado de segurança para encaminhar o recurso, né? A gente tem uma expectativa que as coisas vão melhorando. Eu sei que a gente está com um problema ali de movimentação, né? De atraso no encaminhamento pelo INSS para o CRPS, mas assim, a gente tem uma expectativa de que isso vá melhorando. Há
um entendimento, inclusive administrativo, de que isso deve ser aprimorado. Então, e a questão sempre é conversar com o cliente. Olha, ali a gente tem mais chance, né? Ir lá no judicial, às vezes menos chance. E um outro cuidado com relação a ações em geral que sejam de concessão, tempo rural, tempo especial, que envolvam comprovação de tempo ou especialidade de tempo. Se você no processo acaba perdendo porque a documentação não está completa, não é suficiente, lembre de pedir a extinção sem julgamento do mérito para que você possa começar de novo. Tema, acho que é 629 do STJ, se eu não me engano, que fala isso. A gente tem que tomar cuidado para extinguir o processo sem julgamento do mérito, para não ter a força da coisa julgada ali. Claro, tem a relativização da coisa julgada, a discussão com relação às provas, mas tomar cuidado para a gente evitar problemas para o cliente se daqui a pouco ele chega com um PPP melhor, né? Porque às vezes a empresa depois ele entra com uma ação trabalhista, ou a empresa refaz o PPP, e daí vem uma prova que o tempo era realmente especial, e aquele primeiro que o PPP não estava muito bom, o LTCAT estava errado, né? Então, tomar cuidado com relação a isso. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Débora Castelli. Eu fiquei na dúvida, a revisão cabe para indeferimento? Sim, Débora, a revisão cabe para indeferimento. Revisões de atos, né? Finais de benefício. Revisão seria tanto para indeferimento quanto para deferimento. O que é importante a gente saber com relação a novos requerimentos e a recursos ou revisões é que, assim, recurso, como eu falei, prazo de 30 dias, revisão, prazo de 10 anos, né? No caso de novos requerimentos, se você tem um requerimento aberto no INSS, ainda não concluído, ainda não negado ou concedido, o sistema ele costuma impedir que você faça novo requerimento, né? Ele trava ali na hora de pedidos que já tem um requerimento em análise quando é de benefício. Requerimento de cópia, essas coisas está mais tranquilo. Tem casos, né? E aqui na Quarta Região a gente tem vários mandados de segurança que viabilizam o protocolo de um novo pedido de benefício. Assim como a gente tem de reafirmação da DER, a gente tem disso também, né? Algumas decisões dizendo, olha, o INSS não pode impedir que, já que ele não respondeu está lá 1 ano esperando resposta, que você entre com um novo pedido. Isso é algo que dá para ser discutido, mas às vezes o sistema trava e daí teria que ter uma judicialização para isso. Mas depois que o requerimento foi finalizado, foi concluído com negativa ou concessão, fica mais fácil, né? Decidir ali se vai revisar ou não, e se foi negado, você consegue entrar com um novo pedido. Deixa eu ver aqui, nova pergunta. DER um dia antes da medida provisória do fator 8595, aquele dos pontos que tirava a aplicação do fator previdenciário. Dá para revisar pedindo reafirmação da DER? Quer responder essa, Amanda? Quer que eu responda? Olha, então, mas se já houve benefício concedido e se já sacou esse benefício, não tem como reafirmar a DER, gente. Isso é desaposentação. Claro, se houve negativa, eu não vejo por que não. Ou se ele não usufruiu, ele desistiu do benefício. Agora, se já tem o benefício concedido, é desaposentação, no meu ponto de vista, claro. Né? Eu e a Gi, gente, apesar da gente estar sempre junto, a gente diverge um monte de coisa, tá, gente? Apesar de a gente trabalha muitas, na mesma né, sala. Gi? A gente trabalha na mesma sala, uma de frente para a outra, e a gente está sempre trocando ideia, né, Amanda? Eu concordo contigo. Se ele está querendo incluir valores posteriores ao final do processo administrativo, é uma coisa, né? E não está bem claro na pergunta, mas por acaso, na verdade, a entrada de requerimento foi um dia antes, mas a concessão do benefício foi lá 6 meses depois, daí dá, né? A questão toda não é a DER propriamente, mas sim a data que houve o despacho do benefício que encerrou esse procedimento administrativo, porque a reafirmação da DER, ela diz respeito... E se ele sacou ou não, né, Gi? Exatamente, porque também se foi antes, né, e ele não sacou, ele pode querer rediscutir, né?
Agora, vamos supor, né? Reafirmação da DER, eu gosto de botar um marco ali, né? Reafirmação da DER, assim, do momento em que tu tens o despacho e sacas o benefício para trás, tudo é revisão, né? Pode ter reafirmação da DER, pode ter revisão. Do momento em diante, as contribuições que tu faz depois que tu sacou, então não é da data que tu pediu, é da data que tu sacou, que encerrou o processo administrativo de concessão, que é complexo, tem várias etapas, né? Uma vez que você foi lá e sacou o benefício, que finalizou esse processo, dali em diante é tudo desaposentação. Se eu quero incluir períodos posteriores, né? Então, assim, não é só a data que eu entrei com o pedido, mas a data que o INSS finalizou o meu processo administrativo. Lembrando que isso vai contar também períodos de recurso, né? Então, às vezes eu tive recurso, meu benefício não foi concedido na origem, lá no primeiro grau do INSS. Eu recorri para o CRPS. Teve, então, mais 2 anos ali esperando a resposta. Ele foi concedido lá 3 anos depois da minha DER. Eu consigo reafirmar o benefício para dentro deste período administrativo. A questão é que a gente tem que cuidar sempre, mas que às vezes é vantajoso, é que uma vez que eu reafirmo a DER, eu vou ter atrasados a partir daquela data reafirmada para frente, né? Então, eu estou abrindo mão de uma parte de atrasados, mas eu estou ficando com um benefício mais vantajoso. Às vezes essa diferença vale a pena, eu deixo de receber alguns meses, mas o meu benefício pode, por tirar o fator, aumentar 40%, 50%, né? Então vale a pena. Ou às vezes, na verdade, não. Assim, às vezes o que eu acumulei de atrasados, o benefício vai aumentar R$ 50. E eu tenho atrasados ali de 2 anos, 3 anos, como foi esse caso de exemplo, né? Não vai valer a pena. Então eu fico com um valor mais antigo e vou ficar com benefício um pouco menor, mas eu recebo todos esses atrasados. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com a reafirmação da DER. Não pode achar que porque reafirmou, vai receber os atrasados desde a DER. Vai receber os atrasados desde a data que implementou este benefício novo que ela está discutindo, ou que ele está discutindo, né? É legal gente, que em relação à reafirmação... Não, só complementando de que essa portaria nova, a 1382, ela traz uma questão da reafirmação da DER bem interessante, que ela fala o seguinte: as contribuições recolhidas em atraso após a DER não serão, seria o fato gerador de uma aposentadoria programada, né? Não serão consideradas para as regras de transição de aposentadoria ali do pedágio de 50% e de 100%. E daí ele faz outro artigo que eu achei muito interessante, que ele fala assim: as contribuições efetuadas em dia após serão consideradas para todos os fins. Então, eu achei bem legal que o INSS ele faz uma redação sutil ali que tu fica assim, poxa, mas contribuição posterior à DER é reafirmação da DER. Mas na via administrativa agora, depois dessa portaria, ele fala, não, mas se for em atraso, tu não vai ter direito a essas regras. Se for em dia, tem direito. Então, eu achei bem legal, daí só para, como a gente está falando de reafirmação da DER, é interessante a gente trazer. E a gente tem que lembrar também, né, gente, assim, da dica de dar para o cliente. O cliente está entrando com ação de concessão. Ah, mas está tudo certo. Gente, recomenda que ele siga fazendo as contribuições em dia, né? Até que o benefício seja efetivamente concedido, porque às vezes essa reafirmação da DER pode fazer uma diferença positiva que vale a pena a troca, né? E que se ele para de contribuir porque ele entende que já implementou os requisitos, talvez ele não tenha essa opção. E daí pagar em atraso, o INSS já disse, ó, não vai funcionar não, né? Tá, o benefício demora muito tempo. A gente sabe que às vezes a pessoa vai pagar, mas então diz, olha, paga pelo menos um mês sim, um mês não, né? Não abandona as contribuições. E tem casos, às vezes, da aposentadoria híbrida, que tem a questão do tempo rural, que algum período fica de fora, não vai ser contado. E às vezes essas contribuições a mais podem significar a concessão mais tranquila do benefício e até, às vezes, né, já tinha o direito, mas uma reafirmação da DER para um benefício bem mais vantajoso. Então, tomar cuidado para simular isso, que pode fazer diferença. Gente, lembrem de mandar as perguntas aqui no ponto de interrogação, porque às vezes a gente não consegue acompanhar todas aqui não sei como é que chama aqui, nesse negocinho que fica subindo aqui no pessoal. E ó, eu quero nos dar comentários. Novamente, né, nos comentários. Uma boa noite para vocês, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Deixa eu
fazer mais uma pergunta. INSS demorando no acerto pós-perícia, 3 meses. Já reclamei na ouvidoria e fiz petição e nada, o que fazer? Gente, acerto pós-perícia, benefício por incapacidade, a gente sabe que o INSS é um pouco complicado, né? Então, assim, analise bem se não é o caso de judicializar efetivamente esse acerto daí judicializar o requerimento todo do benefício, porque o atraso na concessão também é um motivador para o ingresso de ação, né? Para a judicialização. Deve ser feito em todos os casos? Não, principalmente nos casos que o entendimento administrativo é mais vantajoso. A gente até já conversou nas outras lives, benefício de prestação continuada do LOAS, são casos em que a gente costuma recomendar esperar um pouco mais a resposta administrativa. Então, faz uma petição, já fez a denúncia na ouvidoria, né? Pede uma movimentação ali, quem sabe faz até uma mandado de segurança para que haja uma conclusão deste benefício lá no INSS, mas aí não seria o caso de judicializar para discutir toda a questão, né? Agora, nos casos de auxílio-doença, a gente sabe que na questão médica, nem sempre, né, o entendimento, se a perícia for negativa, o entendimento não costuma ser muito positivo. O recurso também não costuma ser muito proveitoso, porque a gente não tem uma reanálise muito pericial, né? A perícia inicial acaba sendo mantida nas sequências dos recursos e das revisões administrativas, ainda que haja realização eventual de uma nova avaliação pericial. Mas o mais comum é que essa reavaliação siga com o entendimento anterior, no sentido do não deferimento. O acerto pós-perícia é um procedimento que a pessoa passa pela perícia, não tem o resultado do benefício até o final daquele dia, diz que é 21 horas do dia em que fez a perícia, não sai o resultado se é devido ou não dela, tem que ligar para o 135. No 135, então, eles vão abrir o acerto pós-perícia, porque geralmente essa não resposta não é com relação ao laudo, ela é com relação a algum tempo, qualidade de segurado, outros detalhes que o médico o perito não faz avaliação. Então, o que é importante fazer nesse caso? Primeira coisa, ir atrás do laudo, porque o acerto pós-perícia não significa que não houve o laudo, significa apenas que na sequência os demais detalhes desse benefício não foram avaliados. Geralmente o problema aí é de qualidade de segurado, de tempo rural, né? Então, assim, são outros problemas, não necessariamente a avaliação pericial. Então, solicitar o laudo. E daí avaliar. Se o laudo foi favorável, por exemplo, você pode optar por aguardar um pouco mais, ou caso o laudo não tenha sido favorável, já judicializar, já dizer, olha, o INSS já avaliou o contrário, então já há negativa aqui, né? Mas normalmente nesses casos, quando o laudo é contrário, já vem uma resposta negativa. Então, às vezes, no acerto pós-perícia, você vai ter um laudo positivo. E por isso, legal solicitar o laudo para já entender, eventualmente, qual foi o entendimento, pelo menos médico, do INSS. E daí verificar se vale a pena ou não judicializar nesse caso. Acho que a Amanda caiu, deixa eu ver se ela entra aqui de novo. Aqui, deixa eu convidar ela. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Lembrem de colocar aqui no ponto de interrogação. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Oi, Gi, caí. Botei Então, no meu 4G aqui. Então... Vamos ver mais uma pergunta. Evelyn, o segurado tem 3 contribuições abaixo do mínimo. Abaixo do salário mínimo, né? Uma em 10 de 2015 como contribuinte individual, as outras 2 em 2020 como empregada doméstica. Ela quem faz o pagamento dessas contribuições ou a patroa, no caso? Gente, após a AEC 103, todos os empregados, tá? Inclusive o doméstico, eles também têm que complementar valores recebidos abaixo do mínimo. Agora, a primeira coisa antes de sair complementando é ver o seguinte: solicita as guias, realmente verifica se não foi pago, porque eu, pessoalmente, no meu CNIS tem umas anotações de contribuição abaixo do mínimo que eu fui olhar as guias e não foi pago corretamente. Então, eu não vou contribuir aquele valor a mais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um procedimento de acerto,
onde eu vou juntar a guia correta e dizer, olha, eu não paguei abaixo do mínimo, foi um erro do sistema. Né? Então, gente, antes de contribuir, sempre verifiquem os comprovantes de pagamento. Porque às vezes você já resolve ali sem custo nenhum de nova contribuição para o cliente. Mas vamos supor que realmente essas contribuições são abaixo. O contribuinte individual, antes e depois de 2009, ele tem que fazer a complementação. E ali, como individual, então é ela que vai fazer a complementação. Depois de 2009, depois da EC, da reforma, os empregados, inclusive os domésticos, ficaram responsáveis por fazer essa contribuição extra. Inclusive fazem naquela DARF lá, que é o código 1872. E isso é uma preocupação muito grande de orientação da população, porque as pessoas não sabem que elas têm que complementar. Tem gente que não está complementando e que tem lacunas, vai ficar com lacunas grandes, que talvez venha a falecer ou ficar doente e não vai ter mais a qualidade segurada para poder obter um benefício previdenciário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Mas após 2019, se o empregado, ou inclusive o doméstico, tem a contribuição abaixo do mínimo, a responsabilidade de recolhimento é do empregado, não é do empregador. Por quê? Porque o empregador tem que pagar sobre o salário que ele efetivamente pagou, né? Então, ele faz a contribuição previdenciária sobre o salário efetivamente pago para aquele empregado. E daí, o que acontecia é que antes de 2019, podia estar abaixo do mínimo se fosse como empregado e ia contar igual. Agora não. Agora não conta se o empregado não for lá e fizer a complementação, tá? E daí é um procedimento difícil, a gente sabe que é um procedimento complexo até para a advocacia, né? Porque não é uma emissão de GPS, que é o que as pessoas estão acostumadas. É uma emissão lá de DARF, né? Então, é um pouco complexo, mas não é mais responsabilidade do empregador, né? Essa contribuição, porque a responsabilidade do empregador se limita ao salário, à contribuição em cima do salário que ele efetivamente pagou. Mas primeira coisa é olhar se não tem aí algum registro errado e, na verdade, o pagamento está certo e ninguém tem que pagar aquele valor, né? Porque tem erro no CNIS nesses casos, sim. Uma pergunta. A prova de vida não precisa ser feita esse ano? Teve a portaria agora da prova de vida, né, Amanda? Que mudou bastante o procedimento e vem, a meu ver, para facilitar a vida do segurado e do beneficiário em geral, né? Não sei se tu quer comentar alguma coisa, quer que eu responda? Pelo que eu li ali da portaria, né, o INSS tem até 31 de dezembro para implementar. Então, assim, gente, esse ano eu ainda faria, tá? Apesar de ter ali, esse ano eu ainda faria. Daí, o ano que vem, já a liberação. Mas, ainda, para mim, pelo menos, eu achei ainda um pouco vago, porque o INSS coloca assim, que a prova de vida vai ser pela movimentação que o segurado vai fazer nos bancos de dados ali do estado. Então, por exemplo, ele vai fazer o passaporte, vai renovar o RG, vai tirar um CPF, Vai tomar uma vacina. Vai tomar uma vacina. Mas a gente sabe que muitos dos segurados, talvez a maior parte deles, não tem essa movimentação. Então, qual que vai ser o critério nesses casos, né? Esse ano, sem sombra de dúvida, eu continuaria fazendo. Mas daí, nos outros anos, lembrando que a prova de vida, ela não ficou... ela só não vai ser exigida. Mas se você achar que não fez nenhuma movimentação, que por algum motivo aquele benefício pode ser cessado, vai ser oportunizada a prova de vida como ela é feita já normalmente, né? Mas esse ano eu faria, tá? Eu também, até porque a portaria diz o seguinte, olha, ela vai valer a partir da data da publicação dela e para os aniversários seguintes. Então, 2 de 2. Então, assim, quem teve aniversário em janeiro, ela já não está, na verdade, excluindo da prova de vida esse ano, né? Quem tem a partir de 2 de 2 de 2021, 2022, aliás, ela teoricamente estaria relevando, mas o que eu acho, né? Como a Amanda falou, é mais seguro você ir lá no aplicativo do celular e ver se está ali disponível. Se tiver, faz, né? Você vai no banco e der a opção lá no caixa eletrônico para fazer o reconhecimento biométrico, faz também, né? Se tiver disponível para você, faz.
acho que não precisa agendar para ir na agência, naquele procedimento mais trabalhoso, mas já tem procedimentos mais facilitados em que a pessoa não precisa nem sair de casa ou da rotina dela para fazer essa prova de vida. Então, como esse ano as coisas ainda estão se organizando, né? E pode dar algum erro e causar algum bloqueio, eu sugiro também, concordo 100% com a Amanda, de a pessoa tentar fazer no celular, né? Tentar fazer ali no banco, às vezes dá para fazer até no caixa eletrônico, e daí segue sem grandes problemas com relação a isso, né? Aqui tem uma pergunta, Amanda, também sobre a contribuição menor que o mínimo, né? O recolhimento, ele foi realizado menor que o mínimo, daí a pergunta se tem que regularizar. Depende, tá? Se for antes de 2019 e for de empregado, não precisa regularizar. Empregado, avulso, doméstico ali, né? Por quê? Porque nesse caso, até 2019, esse período contava para eles para tudo. É depois de 2019 que daí esse empregado vai ter que regularizar. Já o contribuinte individual e o contribuinte facultativo, desde antes já tinha que regularizar essas contribuições para poder contar, porque se tiver abaixo do mínimo não contava nem como tempo, nem como valor de contribuição. Agora o que você tem que avaliar, né? Então, teoricamente, sim, o individual ali, né, teria que antes ou depois. Agora o que você tem que verificar é se esse tempo faz falta, se faz diferença positiva. Porque às vezes você vai regularizar para pagar no salário mínimo e aquele valor vai diminuir um pouquinho a renda do benefício. E ele não precisa daquele mês. Já era um mês, né? O que ele vai descartar. Daí você vai colocar um dinheiro bom, entre aspas, uma coisa que vai ter zero utilidade, né? Então, assim, tome cuidado para simular o cálculo desse benefício, ver quanto esses meses abaixo do mínimo que você vai regularizar para pagar no salário mínimo vão fazer diferença. Porque se não forem fazer diferença, não tem por que ficar gastando dinheiro com isso, né? E a gente tem que lembrar que previdenciário e previdência, né, e contribuições são investimentos. A gente tira o dinheiro que pode ser utilizado agora e guarda para que no futuro se tenha um benefício. Isso funciona na previdência privada e na previdência social também, a pública. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Não é pegar o CNIS e sair pagando tudo que tem lá, né? Ou fechando todas as lacunas. Às vezes aquela lacuna ali não está atrapalhando. E se você incluir alguma coisa ali, vai até prejudicar o teu cliente. Faça um cálculo, gente. Não dá para analisar só no jurídico. O previdenciário envolve matemática também, mas graças a Deus a gente tem alguns programas que nos ajudam, né? A gente está na expectativa esse ano, talvez, de voltar ao JusPrev, que é um programa da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que é, assim, perfeito. Só que, infelizmente, não foi ainda atualizado com a reforma, né? Mas a gente está aqui cruzando os dedos para que 2022 volte o nosso JusPrev, que a gente adora lá no escritório, né, Amanda? Ai, amo. Melhor programa da vida, gente. Fenomenal. Ó, a Adri Bamante está aqui com a gente. Oi, Adri, que honra você aqui nos acompanhando. Obrigada por estar aqui conosco hoje, viu? Vamos fazer coraçãozinho pra Adri. A Ada é nossa presidente do IBDP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que tem, inclusive, um programa de cálculo gratuito, para quem quiser também, que é o SomPrev. Quem é sócio do IBDP tem acesso. E é muito bom, eu gosto também. Vamos ver aqui, vamos ver mais uma pergunta. A gente já está quase acabando, Amanda. Não sei se a gente... Acho que dá para fazer mais uma, né? Vamos lá. Vamos ver. Tento incluir vínculos no CNIS. Trabalhei como advogada com contrato de prestação de serviço. Empresa não recolheu os valores. O INSS não aceitou, pois disse que não comprovei o vínculo. Juntei todos os contratos. É aquela questão da pessoa que trabalhou após 2003, né, abril de 2003, prestando serviço para pessoa jurídica. Essas pessoas, elas têm uma proteção, né, Amanda? Quer falar um pouquinho sobre isso? Então, nesse caso, é como o contribuinte individual que presta serviço para uma pessoa jurídica a partir de abril de 2003, ele tem a presunção das contribuições, tá? O INSS tem que computar esse período
independentemente de ter havido ou não repasse dessas contribuições para o INSS. Essa previsão ela está tanto na Lei 10.666 de 2003 e também essa portaria 1382 ela reitera, como a portaria ela traz muita questão da contribuição em atraso, ela reitera essa informação. Então, nesse teu caso, a única coisa que você tem que comprovar é o teu vínculo, a prestação do teu trabalho. Um documento que pode ser muito interessante no teu caso e pode resolver o problema são as tuas declarações do imposto de renda, tá? E aí ele vai ver que você prestava serviço para esse escritório ou uma declaração do próprio escritório constando o início e o final ali do teu vínculo. Mas esse período ele deve ser computado independentemente do repasse dessas contribuições, tá? E uma coisa importante também, daí para fins de cálculo, é buscar lá no próprio. Opa! Tá tendo. Uma coisa interessante também nesse caso é buscar a relação de salário, de remunerações do período com as contribuições, para que a gente possa ter também os elementos para que sejam feitos os cálculos do benefício, né? Então, tomar cuidado para estabelecer início e fim desse período trabalhado, mas para estabelecer também as remunerações recebidas. Uma dica é o artigo 32 da IN 77, que ainda está valendo, gente, 77 de 2015, que pode ajudar nesse caso. Amanda, eu acho que a gente está chegando no fim, vamos começar a se despedir do pessoal. Se quiser se despedir primeiro, fica à vontade. Gente, eu queria agradecer vocês por... Acho que tá falhando um pouquinho, Amanda. Não sei se sou só eu. Tá conseguindo ouvir, Amanda? Então eu vou falando com o pessoal. Gente, acho que agora deu. Deu? Deu. Eu não consegui, não sei se o pessoal conseguiu ouvir. Se quiser falar de novo. Não, eu só dei um beijo, agradeci pela participação e relembrei que amanhã é o último dia de comprar o nosso curso com desconto. Verdade. Pessoal, eu também quero me despedir, quero agradecer todos que passaram essa 1 horinha aqui do nosso sábado, né, com a gente. É um prazer, viu, estar conversando com vocês, é sempre uma alegria recebê-los. A gente sabe que sábado é dia de descanso, mas também é dia, às vezes, né, de aprender, de conversar, de estar junto. Quero agradecer todos pela presença e também vou deixar aqui a lembrança. Gente, o nosso curso Prática Processual Administrativa na Prática, né? Tá disponível até amanhã com desconto de 50%, então não percam a oportunidade, o curso está muito legal, a gente fez assim, são 3 módulos, tá? Primeiro módulo, a gente vai falar de atendimento, de contrato, de LGPD, de listagem de documento, de procedimentos no INSS, inclusive com gravação de tela para ajudar vocês a fazer o procedimento lá no sistema. Para quem está começando, às vezes é uma dificuldade. Para quem vai fazer um procedimento novo, às vezes a gente está há anos trabalhando, mas esse procedimento específico a gente ainda não caiu lá no escritório. Também a questão de entendendo extratos e documentos administrativos, entender aquelas siglas, entender o que são os indicadores, né? De que forma aquilo interage. Tem uma aula bônus de tirar dúvida ao final de cada um dos 3 módulos, mas a gente tem nesse curso 11 aulas ao vivo. São 24 aulas gravadas e 11 aulas ao vivo, com bastante interação com vocês. O nosso segundo módulo é sobre processo, a gente vai falar sobre princípios, sobre análise prévia no processo administrativo, sobre carta de exigência, sobre estratégias, justificação administrativa, a fase decisória, reabertura de tarefa, revisão, também com aula bônus para a gente poder tirar as dúvidas de vocês. No terceiro módulo, que é o módulo que eu tenho mais aulas, né? Recurso, então a gente competência dos órgãos,
prazos e intimações, processos do recurso, caminhos e remédios processuais, eventualmente até, né, um mandado de segurança, enfim, o que o CPC pode nos ajudar, e às vezes uma judicialização incidental pode nos ajudar nesse caso, sem necessariamente judicializar o benefício todo. A questão de recurso ordinário, recurso especial, conflito de competência, desistência de recurso, prazos para cumprimento das decisões judiciais e administrativas. Então, gente, é um curso muito legal, feito com muito carinho. Eu, o Leandro e a Amanda, né, estamos dedicados a ajudar vocês a atingir a excelência no processo administrativo. Então, para quem tiver interesse, site do Notório Saber, www.notoriosaber.com.br. Checa lá, olha a ementa, vê se você gosta e vem com a gente para um ano para poder assistir todas as aulas e aprender bastante, viu? Um beijo, bom final de semana para todos, aproveitem, divirtam-se que é sábado à noite, pessoal.